Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressurgiu. E vivo com o Pai está. Vamos de pé, irmãos, cantar essa canção? Cante assim. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar, e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim, nesse momento eu gostaria de convidar o nosso... Para mim ele continua sendo meu embaixador. Meu embaixador. Porque uma vez embaixador é sempre. Davi, és bênção aqui na nossa igreja. Os seus louvores, a sua voz, ao ler a palavra, seja abençoado. E que a tua leitura chegue ao nosso coração com um cheiro suave e perfumado, para que possamos contemplar o nosso Deus. E que a mensagem venha à necessidade de cada um que estará ouvindo aquilo que Deus já colocou no seu coração para nós. Que o Senhor Deus te abençoe, faça de você uma tremenda bênção, para que possa nos alcançar. Deus te abençoe. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Canta, igreja. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu quero desejar a todos nós uma boa noite. Minha oração, meu desejo, a minha vontade, aquilo que minha alma anseia, é que cada um de nós tenha superabundando dentro de vocês, dentro de mim, a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vocês desejam a mesma coisa que eu? Então, dizer um amém bem forte? Amém? Amém, graças a Deus. Irmão, se fosse dar um título, vou falar para vocês uma coisa. Essa madrugada que eu preparei o sermão. Mas o que eu vou falar aqui já está sendo dito lá no início, da leitura, dos cânticos. E se eu fosse dar um título para o culto, não falo da mensagem, não, do culto, que o Espírito Santo quer dizer para vocês, igrejas, você, igreja, aliás, corrigindo, você, igreja, que cada um de nós é parte do corpo de Cristo. A igreja, quando essa parte se reúne, como está aqui agora, para adorar o Senhor. Então, nós aqui somos a igreja. Amém ou não amém? Então, a mensagem que o Espírito Santo está botando no meu coração aqui, desde o início, desde a igreja, vem, rompendo o céu, desde a grande comissão lida pelo irmão, e o que vai ser dito aqui agora, é uma coisa só. Igreja Batista 15 de novembro, e todas as demais tiverão alcance dessa voz, por exemplo, a internet, para onde for. Por que você está triste? Por que você está amargurado? Por que você está desanimado? Por que você quer parar? Por que você não está indo pregar? Você é uma igreja vitoriosa. Amém ou não amém? Por isso, Jesus, Ele nos chamou, cada um de nós. Ele nos convocou, Ele nos preparou e nos enviou, quando disse lá no texto do irmão, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. E é isso, nós vamos dar continuidade a isso que o irmão começou, tá, irmão? Não sou eu, não, é o Espírito Santo. Quem sou eu?
No Evangelho de Lucas, o irmão leu Mateus, não foi? Lucas 9. Nós vamos ler Lucas 9. O versículo 23 e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém, igreja? Então, amado meu amigo, minha amiga, Jesus, ele está nos convidando para uma responsabilidade nesta noite. Se você pegar logo o versículo 1 e 2, ele faz o que? A convocação dos discípulos. Convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Lá, no versículo 10, eu estou fazendo esse parâmetro para você ver aonde nós vamos chegar, onde Jesus quer nos conduzir, tá? No versículo 10, diz assim: e regressando, os discípulos foram lá levar o evangelho, levar as boas novas, fazer a missão do que o irmão acabou de ler há pouco, do ID, né? E aqui no versículo 10 diz assim: regressando os discípulos, ou seja, foram e já tinham voltado da missão deles. Regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. Ou seja, voltaram e deram relatório a Jesus. Olha, Jesus, aconteceu isso em tal lugar, aconteceu. Fizeram um relatório, igual os irmãos fazem aqui na Assembleia, né? Relatório de exame de contas, relatório, né, de obras, patrimônio, enfim. Eles fizeram a mesma coisa, mas foi um relatório que é missionário. Foram contar a Jesus tudo o que aconteceu. E, tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. No versículo 22, ele fala assim: e dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Então, ele está falando que iria vir acontecer com ele para seus discípulos, seus alunos, né, que ali estavam presentes. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas. Ou seja, eu vou sofrer, Jesus falando, eu vou sofrer. A liderança da igreja, a liderança dos judeus, né, que vão botar a igreja para ficar mais fácil, compreensão, eles vão me rejeitar e não vão aceitar a mensagem do meu Pai. É o que Jesus está falando aqui. E seja rejeitado dos anciãos e escribas, e seja morto e ressuscita ao terceiro dia. Foi cantado isso aqui há pouco. Jesus, ele morreu, mas venceu a morte. Nós celebramos isso há poucos dias, na Páscoa, né? E entra no versículo 23, que é aqui que eu quero, é o X da questão. E dizia a todos, se alguém quer vir a mim, ou seja, se alguém quer fazer parte comigo do reino de Deus, se alguém quer ser honrado por Deus, o que deve fazer? Tem que primeiro negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e siga-me. O autor desse texto aqui chama-se Lucas, né? O que dá o nome ao livro, inclusive, né? O discípulo, o apóstolo Lucas, que esteve em evidência a semana passada toda falando sobre ele. Por quê? Alguém lembra? Não, né? O Papa Francisco morreu e o local onde ele tinha lá, onde ele ia fazer suas orações, suas preces, suas rezas, tinha um quadro que as pessoas diziam ser de autoria de Lucas, porque Lucas era médico, Lucas ele era historiador, arqueólogo, e há quem diga, a tradição da igreja diz isso, que ele é também um artista, um pintor. E aquele quadro, que é o quadro Virgem do Perpétuo Socorro, eles atribuem a ele, não quer dizer que realmente seja ele, tá, irmãos? Eles, a Igreja Católica, atribui a Lucas a pintura desse quadro, né? Então, meu amigo, minha amiga, meus irmãos em Cristo, Jesus, né, Lucas, ele foi usado por Deus, porque ele escreveu não só esse livro, mas também livros de Atos, né, com muita propriedade. Ele foi usado por Deus para poder fazer com que nós hoje, eu e você, tenhamos o conhecimento que não é um conhecimento qualquer, mas o conhecimento da salvação, é um conhecimento que nos faz chegar a Deus e nos faz mais que vencedores. Lembra que eu falei no início? Né, que você, a Igreja Batista 15 de Novembro, é uma igreja vitoriosa, a igreja vem, né, vencendo, é assim, é assim. Às vezes você olha assim, poxa, eu fazendo tal coisa, mas não estou vendo o resultado. Meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, você pode não estar vendo, mas Deus está vendo.